Nova York é de longe um dos destinos turísticos mais populares do planeta. Famosa mundialmente por sua atmosfera vibrante, enormes arranha-céus e uma lista invejável de atrações turísticas, essa cidade está na lista de muitas pessoas que desejam viajar para o exterior. Mas e você? O que sabe a respeito da cidade de Nova York? Nesse vídeo separamos algumas das principais curiosidades da Big Apple para que você possa conhecer e expandir ainda mais seus horizontes. Curiosidades históricas. Você sabia que Nova York não era a princípio Nova York? O nome original da cidade era Nova Amsterdã, pois os colonos holandeses foram os primeiros a chegar na área por volta de 1624. Mas em 1664, a cidade recebeu o nome de Nova York depois que o rei Carlos II conquistou a área e presenteou seu irmão, o Duque de York, que renomeou a cidade como Nova York. Outro fato histórico bem interessante é que o famoso apelido da cidade, The Big Apple, surgiu na década de 1920. Naquela época, um jornalista esportivo escreveu uma coluna para o New York Morning Telegraph sobre as muitas corridas de cavalos populares que aconteciam em Nova York e aos arredores. Ele se referiu aos prêmios substanciais a serem ganhos como uma grande maçã, ou Big Apple, simbolizando o maior e o melhor que se pode alcançar. O tempo passou, o apelido pegou e é conhecido até os dias de hoje. E por falar em nomes, o bairro do Bronx, em Nova York, recebeu o nome da primeira pessoa que se estabeleceu lá, o sueco Jonas Bronk. Suas fazendas eram chamadas de Bronx Land e, para abreviar, as pessoas começaram a chamá-la de Bronx. Outra curiosidade histórica da cidade é que a famosa Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos, construída para celebrar a amizade entre os dois países. Em 1885, os franceses enviaram a estátua em 350 peças. A estátua possui 93 metros de altura e está localizada na Ilha da Liberdade, no porto de Nova York. E dentre os engenheiros que participaram da construção da estátua está Gustave Eiffel, criador da famosa Torre Eiffel. Curiosidades geográficas. Nova York está localizada dentro do estado de Nova York, na região nordeste dos Estados Unidos. A cidade é a mais populosa dos Estados Unidos, com cerca de 8,5 milhões de habitantes. Outro dado interessante é que mais de 800 idiomas são falados na cidade de Nova York, tornando-a a cidade com maior diversidade linguística do mundo. Além disso, mais chineses vivem na cidade de Nova York do que em qualquer outra cidade fora da Ásia, e mais judeus vivem por lá do que em qualquer outra cidade fora de Israel. A cidade de Nova York é dividida em 5 distritos: o Brooklyn, o Queens, Staten Island, Bronx e o mais conhecido de todos, Manhattan. Manhattan, por sinal, é o bairro mais conhecido de Nova York, e é aqui onde você encontrará a maioria das principais atrações da cidade, como o Empire State Building, o Central Park, a Times Square, o Chrysler Building e muito mais. Curiosidades gastronômicas. A primeira pizzaria dos Estados Unidos foi inaugurada na cidade de Nova York em 1905. A Lombardi's Pizza existe até hoje e é agora uma das cerca de 1.600 pizzarias da cidade. Nova York conta também com aproximadamente 25 mil restaurantes, fornecendo uma infinidade de possibilidades gastronômicas aos moradores da cidade e também aos turistas. O espaguete com almôndegas, o macarrão primavera e até as casquinhas de sorvete foram criadas na cidade de Nova York. E ainda falando em comida, os nova-iorquinos são os maiores consumidores de cachorro-quente em todo o país. Além disso, o consumo de café na cidade de Nova York é de 7 vezes mais do que em outras cidades dos Estados Unidos. Outras curiosidades de Nova York. O metrô de Nova York foi inaugurado em 1904 e é considerado o 8º metrô mais antigo do mundo. O sistema de metrô da cidade também é considerado o mais extenso do mundo, com 424 estações. A Biblioteca Pública de Nova York conta com mais de 50 milhões de livros e outros itens, e é o segundo maior sistema de bibliotecas do país, depois da Biblioteca do Congresso, e também a terceira maior biblioteca de todo o mundo. Nova York já foi cenário de inúmeros filmes, e estima-se que desde 1908 foram mais de 20 mil filmes gravados na cidade. A ponte do Brooklyn, em Nova York,
foi a primeira ponte construída suspensa com fios de aço. Outro fato interessante é que a Bolsa de Valores de Nova York é considerada a maior bolsa do mundo. Nova York pode ser uma cidade considerada pequena em área, sendo, por exemplo, 50% menor do que Londres, mas possui mais eventos inovadores e históricos do que em alguns países inteiros. Para se ter uma ideia, a cidade recebe cerca de 10 milhões de visitantes todos os anos. Por lá, as principais atrações turísticas são a Estátua da Liberdade, a Times Square, o Central Park, a Ponte do Brooklyn, o Empire State Building, o Rockefeller Center, o Wall Street e a famosa Quinta Avenida. Muitas celebridades conhecidas mundialmente, como Ed Murphy, Sylvester Stallone, Ben Stiller, Liv Tyler, Christina Aguilera, Jay-Z, Adam Sandler, Jennifer Lopez e Lady Gaga nasceram na cidade de Nova York. Então, o que achou dessas curiosidades? Você conhece alguma outra curiosidade sobre Nova York? Compartilhe conosco deixando aí o seu comentário. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais vídeos como esse. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.